Olá, bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você diversos quadros falando do mito de Zeus e Semele. Então, se você não viu o vídeo da semana passada, dá uma olhadinha lá e depois vem aqui para aprender a apreciar um pouco melhor esses quadros e entender o que você precisa observar numa obra de arte para que seja uma experiência maravilhosa para você, ok? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. No vídeo passado, a gente viu aí com detalhes a história de um dos amores de Zeus, que é Semele. Essa história tem alguns pontos importantes para a gente entender aqui nos quadros, que vai ser justamente o momento em que Semele pede para que Zeus se mostre, né, em toda a sua luz, sua divindade. E esse é um momento muito colocado nos quadros, que é justamente quando ela vai morrer, né, porque ela não aguenta esse contato direto com a divindade. E um outro ponto importante é que ela está grávida, né? Quando ela morre ali nas cinzas dela, tá achando estranho? Vê lá o vídeo, ok? Que lá a gente dá mais detalhes. Quando ela morre, então Zeus percebe que ela estava grávida, pega a criança, coloca ali na sua própria coxa e termina a gestação do deus Dionísio, que vai nascer então da coxa de Zeus, ok? Então dá uma olhadinha lá, se você não viu ainda, dá uma olhadinha e vamos aqui dar uma olhada nas obras de arte. E o que eu vou começar comentando um pouquinho com vocês, o que a gente procura numa obra de arte, porque a gente tem, quando você vai no museu, por exemplo, você tem muitas opções, tem um monte de quadro para tudo que é canto, em alguns inclusive, tipo o Museu do Vaticano, tá tudo juntinho do lado do outro, a gente fica meio zonzo, né? Então tem algumas coisas que podem ajudar muito a gente a melhorar a nossa experiência, né? A primeira delas é saber o que você vai encontrar antes. Então, se você vai num museu enorme como o do Vaticano, é importante que você saiba as peças principais, ou pelo menos a divisão ali das áreas, porque mesmo você tentando se informar, vai ter coisa demais. Só que o que acontece? Se você chega lá sem saber de absolutamente nada, tudo é uma surpresa, então a gente está se assustando ali o tempo todo, e isso é ruim, porque a gente não consegue distinguir ali as peças que nos dizem mais. Então, se você, por exemplo, estuda a estátua de Laocoonte, e aí você chega lá e vê ela ao vivo, aquilo vai ter um valor para você muito maior. Às vezes não é porque é a obra mais importante, até porque é muito difícil você fazer isso, mas é algo que você conhece anteriormente e que lá você está tendo uma experiência para aprofundar. Então a gente escolhe, por exemplo, eu fiz um estudo sobre as estâncias de Rafael, então quando você está passando ali, vendo aquilo que você já conhece, você gera uma conexão muito maior. Com museus grandes como o Louvre, Vaticano e tantos outros, é mais difícil a gente fazer isso, porque você não vai nunca, inclusive museu nenhum, na verdade, a gente vai conseguir saber tudo do acervo inteiro. Exposições menores, às vezes, né? Aqui em Brasília, o CCBB tem exposições bem interessantes, às vezes, e lá já são obras menores, né? É uma quantidade menor de obras, e lá, às vezes, a gente consegue realmente se informar de tudo que a gente vai ver. Mas essa preparação, ela é importante, para você não ser pego de surpresa, né, em todos os lugares que você for. E quando a gente está lá na frente de um quadro, o que a gente vai tentar observar nele? Por que é importante ter tipo um roteirinho, assim, do que eu vou ver naquele quadro? Porque senão você vai passar na frente dele e vai falar assim, ah, bonito, ah, bonito, ah, bonito. E quando chega lá na frente, você nem lembra o que você viu. Por isso que muita gente não gosta de museu, porque parece que não faz diferença nenhuma. E a gente tem um limite também, né? Museus muito grandes, a gente precisa aí dividir as visitas, né? Porque é informação demais e a gente tem... É como se fosse um tipo de um estresse, né? Porque a gente tem um limite de absorção de informação. Um quadro, às vezes, é tanta informação que um quadro só, né, já preencheria aí o nosso cérebro de tanta informação. Então, se a gente passa, não sabe o que olhar, a gente só olha e fala assim, ah, bonito esse, ah não, esse eu achei feio, não, esse daqui eu achei bonito.
Em obras do tipo das que eu mostro para vocês, principalmente, né, que estão pintando momentos da mitologia, é legal que a gente entenda o quadro e observe alguns componentes. Eu digo nesse estilo de quadro que eu mostro para vocês, porque existem outros aonde o que eu vou falar não se encaixa, né? Mas nos que eu costumo mostrar aqui na culturaria, isso daqui vai ajudar vocês a entender um pouquinho até as observações que eu costumo fazer. Então, a primeira delas é a ideia. A gente tem que saber qual é a ideia que está por trás do quadro. Se é um mito, se é uma cena da natureza, se é um momento histórico, às vezes é uma guerra, né? O quadro, ele tem uma temática, ele tem um tema ali por trás. E uma das dicas óbvias para a gente conseguir ver o tema é olhar o título, né? Do lado de cada quadro, normalmente tem uma fichinha com algumas informações, uma delas é o título dá uma grande ajuda. Por exemplo, nesse aqui, o quadro se chama Zeus, Semele e Hera. Olha só, então aqui ele já, você está aqui na culturaria, está esperto que só, né, nesses temas mitológicos. Então quando eles falam, Zeus, Semele e Hera, é o Dionísio e tal, beleza, então você já sabe do que se trata. Se você não conhece a história, aconselho que você dê uma pesquisadinha, né? Hoje em dia está fácil. Os museus também têm aqueles guias, né, auditivos ali, os fones de ouvido que ajudam bastante. E aí você sabe, então, a ideia do quadro. Isso já é, porque senão, você olha um quadro desse, se você não conhece a história, você fala assim, meu Deus do céu, que coisa estranha é essa? Tem um homem correndo atrás de uma mulher e outro olhando. E ainda tem dois anjinhos lá perdidos no meio do quadro. Porque a gente não tem noção da história que está sendo colocada ali. Então, quanto mais cultura geral, né, quanto mais conhecimento geral das histórias que vão ser representadas, mais fácil da gente apreciar o quadro. Então, aqui o título já nos deu essa dica, né? Quais os outros elementos que a gente pode tentar olhar? Tem muitos, tá, gente? Eu vou comentar só 3, que é o que normalmente eu uso para fixar minha atenção no quadro e de alguma forma absorver melhor aquele momento, gerar uma experiência mais legal, que é a luz, a simetria e as cores. De onde vem a luz? Qual é o ponto mais iluminado do quadro? As cores que são utilizadas, né? E a simetria. Então, nesse quadro aqui, por exemplo, o que seria a questão da luz? Você vê que a parte mais clara é como se uma luz estivesse aqui na lateral do corpo de Semele, né? Ela tá assim, olha eu fazendo a Semele, né? E você tem aqui nessa região uma luz, então essa luz ela chama a nossa atenção, é como se ele estivesse falando, tá aqui o personagem principal, é aqui que eu quero que vocês olhem bastante, né? Então a luz está vindo dali, eu consigo ver isso às vezes, dependendo do quadro é uma janela, né? É um ponto luminoso fora do quadro, como nesse caso aqui. E aí então esse seria a absorção da luz, porque ela foca, né? A nossa visão vai para esse ponto de luz. É uma forma, né, do artista fazer com que a gente preste atenção onde ele quer. Então, aí seria a luz. As cores, normalmente, elas se complementam, enfim, depende, né? As cores podem também gerar um drama, depende do que o pintor quer. Aqui só uma observação para fazer com que eu olhe mais o quadro. Então, o que eu teria aqui para observar? A roupa vermelha de Zeus, que é como se ela continuasse ali até os anjinhos, ela monta uma diagonal, vocês percebem ali? Que monta uma diagonal, você pega o corpo de Zeus, ele desce, aí a gente entra um pouco nas simetrias, né? Ele desce ali monta um bloco junto com os anjinhos embaixo, né? Como se ele fizesse uma diagonal que acompanha a diagonal de Semele, né? São duas diagonais no quadro, uma é Zeus, a outra é Semele. E essas duas diagonais, então, uma clara, que é a Semele, outra mais escura, que é Zeus, eles dividem o quadro em 2 pedaços, né? Que aí você tem Hera no de cima, do lado de Zeus, e embaixo ali de Semele você tem um fundo negro, né? Então esse fundo, essa quina negra debaixo ali de Semele, ela faz um contraponto com o claro de Hera ali do outro lado. Então é como se fossem cores opostas, né? Hera tá mais clara, ela tá ali olhando pra cara, né? Tipo assim, Zeus tá achando que vai se dar bem, né? Mas eu tô vendo, então ela tá ali no cantinho. E embaixo você tem essa parte mais escura, certo? Então a simetria
Eu tenho as cores, o claro, o escuro, a luz, e a simetria é isso, quais são os volumes, né, que se complementam, tipo um volume claro com era embaixo, e na mesma diagonal do outro lado, um volume escuro. As duas diagonais, uma escura, uma clara, tudo isso vai dar a simetria do quadro. Se você tiver curiosidade, normalmente a gente consegue fazer diagonais, triângulos, espirais, dependendo da obra, como se a gente procurasse a formatação geométrica, né, das formas que estão ali montando algum tipo de simetria, ok? Então, ideia, né, a temática, a luz, e aí luzes e sombras, as cores que são utilizadas e a simetria do quadro. Então é isso que a gente procura. É tipo assim, será que algum personagem aqui forma uma linha reta? Será que alguém aqui forma um triângulo? E essa é a pergunta que vai fazer você olhar com mais atenção para o quadro. E isso vai fazer com que você fique mais tempo olhando para aquele quadro, conversando ali com ele, procurando essas coisas. E é isso que vai fazer com que você se conecte com o quadro e consiga absorver melhor a beleza daquela imagem que está na sua frente. Se eu não tenho isso, eu simplesmente olho e falo, ah, legal, bonito, pronto. Passo, e eu não sei dizer por que é bonito. Aqui eu posso falar, pô, é bonito porque tem essa cor, olha só, esse rosto, como é que ele fez. A gente começa a entender por que o quadro é belo, por que ele é bonito, né? Repito mais uma vez, dentro desse estilo de quadros que eu escolho, né? Costumo passar para vocês aqui na Culturaria da Rê, beleza? Vamos ver mais um? Aqui é um outro momento que a gente tem da história, tá Semele embaixo, tá vendo que de novo ela é o ponto focal, ela é o ponto de luz, tem um anjinho passando na frente, uma espécie de um cupido, né, que mostra a questão do relacionamento de amor dos dois, o cupido tá aí para isso, e em cima a gente tem Zeus, né, e por que eu sei que é Zeus esse cara? Primeiro porque eu conheço a história, tá ali Júpiter e Semele, né, Júpiter e Semele é o nome do quadro, então eu conheço a história, sei que o cara lá em cima é Zeus e a de baixo é Semele. Semele, ela é um ponto claro ali embaixo, tá vendo? E em cima tá Zeus, também outra dica é a águia que tá ali junto com ele, que é o animal de Zeus, justamente. E aqui é como se ela tivesse morrendo, né? Ela tá ali com a mão esticada, é justamente o momento em que Zeus se mostra em toda a sua beleza e ela não aguenta essa experiência. E aqui, se a gente for falar de simetria, eu tenho quase uma linha que separa a parte de baixo, onde está Semele, para a parte de cima, onde está Zeus. É quase como se tivesse uma linha ali, faz esse escurão para baixo, né? E o vermelho para cima, então é como se eu tivesse uma linha ali separando Semele de Zeus. Às vezes até representando essa diferença entre o mundo humano, que é Semele, né, e o mundo divino, que é Zeus, ok? Muito, muito, muito belo esse quadro aqui. Olha esse outro, né, que eu usei aqui também na abertura dos nossos slides, lá, né, quando falou da história de Semele e de Zeus. Olha só esse quadro. Aqui fala justamente da morte de Semele, né? Você está vendo ela deitada, aqui já é um quadro mais claro, né, do que os outros. Você percebe que a cama embaixo está mais escura, fazendo uma espécie de um contraponto. A gente tem a águia ali atrás de Zeus, quase uma continuação, né, dessa roupa vermelha dele. E ele tem na cabeça esses raios, justamente por quê? Porque ele está mostrando a sua divindade para Semele. Né, que ele tem aqui como uma espécie de raios, né? E é justamente essa luminosidade que vai fazer com que Semele morra, né? Que ela não aguenta a presença da divindade ali. E você nota que ele é todo mais claro, apesar da gente perceber que tem também, né, Semele continua ali mais chamativo em relação à luz, mas também tem a questão da técnica, né, porque esse daqui é pintado na madeira, então fica, né, um pouquinho diferente o resultado do trabalho, né, mas belíssimo. Rubens é sempre maravilhoso. Então tá aqui a Semele. Você vai ver também a águia segurando os raios de Zeus no bico, né? Ele está meio que segurando o raio no bico e na mão Zeus também segurando os raios, que são uma representação do seu poder, ok?
Então, belíssima obra de Rubens. Aqui a gente tem um outro, você repara que na hora que você bate o olho no quadro, você vê dois volumes, né? Quase assim, duas bolas redondas, uma de cada lado, né? Zeus de um lado e Semele do outro. Aqui eles estão quase no mesmo nível. Você vê que o outro que eu falava, tem a diagonal e tal, aqui é como se o quadro tivesse na metade, dividido na metade, de um lado é Semele, do outro é Zeus. E aqui o vermelho atrás de Semele vai fazer um contraponto com o vermelho da roupa de Zeus, né? Então aqui a gente tem Zeus com os raios ali na mão se apresentando para Semele. Tá ela então com azul, né? Você vê que o feminino ali, os outros quadros também estavam azul. Ele também tá com a águia, tá vendo? Ele tá como que por cima da águia. A gente vê ela negra embaixo também, e é o momento justamente em que Semele, né, fala que não aguenta, né, perceber essa luz toda e vai acabar morrendo. Belíssimo, né? Eu gosto desses quadros assim, com essas cores fortes, eu acho bem bacana. Aqui um outro, ó, você já vê que ele tem um em cima e um embaixo, né? O outro quadro, esse aqui, é um de frente para o outro. Quando você vê aqui, é o de cima e o de baixo, mas aqui tem um detalhe, ó. Mesmo que esse aqui eles estejam quase na mesma direção, você vê que Zeus está um pouquinho mais alto. E isso é normal, né? Por quê? Porque uma divindade, a divindade costuma estar acima dos homens. Então aqui mesmo eles estando muito de frente um para o outro ainda é um pouquinho, Zeus é um pouquinho para cima de Semele. Aqui tá super acima, opa! Tá, volta aqui. Tá super acima, né? Agora ele tá bem acima. Por quê? Porque vem de cima, né? A divindade vem de cima. Então eu não tenho eles aqui, eu tenho eles assim. E no meio tem algo negro, percebe? Como se cortasse. Então eu tenho uma diagonal negra cortando o quadro, a luz em Semele embaixo e Zeus em cima. Olha só como ele monta, né? Bem bonito, em cima tem os anjos, também tem um anjinho, né, tipo assim, tentando segurar ele para que ela não morra, e ela embaixo, né, toda luminosa, você percebe que o ponto de luz que tem é tipo do lado dela, né, ela tá deitada, aqui pega o ombro, né, pega toda essa região dela mais clara, como se ela estivesse sendo iluminada aí. E aí você tem dois volumes, um em cima que é Zeus e um embaixo que é Semele, e essa diagonal cortando o quadro. Por isso que dá a simetria, né? Você olha e acha simétrico, você acha harmonioso, justamente porque tem essas compensações, né? E o claro e o escuro, porque uma forma de você destacar a Semele é justamente botar ela nesse fundo escuro. Bonito, né? Depois vocês me dizem aqui quais vocês acharam mais bonitos. Aqui é um vaso grego, né, para a gente fechar, que é o nascimento de Dionísio. Aí quando a gente fala de vasos gregos, a gente tem esse estilo também, né? A gente tem que imaginar que é um vaso, ele, né, é redondo mesmo, às vezes é um prato, né, mas aqui é um vaso mesmo. Então ele tem as proporções distintas. E você vê o deus Dionísio nascendo da perna de Zeus, da coxa dele, tá vendo? Ele já nasce com aquela coroa, né, da parreira ali, da uva, justamente porque ele vai ser o deus do entusiasmo, que é o enteos, teos em nós, né? E ele nasce então da coxa de Zeus. Se você quiser conhecer um pouco mais da história de Dionísio, eu vou deixar o cardzinho aqui do vídeo falando sobre ele, ok? Então essas eram as imagens que eu queria trazer para vocês e aproveitar que é um vídeo só com imagens, falar um pouquinho sobre o porquê a gente olhar o quadro com esses olhares e o que isso pode beneficiar a sua experiência quando você estiver vendo uma obra de arte, seja no museu, seja na internet, aonde for, né? Busque por esses elementos e você vai absorver muito mais a experiência daquele quadro, ok? Então era isso que eu tinha separado pra gente, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!